Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Terceira parte, capítulo 40. Lucano voltou a Atenas. Era um dia quente de início de primavera, e mesmo aquele ar seco e adstringente tinha vida, uma alegria. As mulheres que vendiam flores sentavam-se em suas barracas, com pequenas montanhas de louro, violetas, rosinhas, anêmonas e papoulas diante delas, e apregoavam com vozes roucas. As ruas deixavam escorrer a vida. Jamais fazia muito frio, e ali, ainda assim, quando vinha a primavera, com florações e uma atmosfera azul e brilhante, o povo tornava-se animado de uma espécie de júbilo e prazer. As pequenas lojas ecoavam com as vozes dos compradores, e havia por toda parte o cheiro de salsichas e alhos que se coziam. Crianças corriam e gritavam, lutando pelas sarjetas. Velhos sorriam uns para os outros, cofiando suas barbas, e conversavam com vozes eruditas. As colinas mostravam-se viçosas, cobertas de um verde puro. Sobre a Acrópole, o Partenão era uma coroa de luz gelada. A poderosa estátua de Atena recortava-se contra o céu. Em toda parte havia uma aceleração, uma espécie de senso de antecipação. Moças e moços andavam de mãos dadas, sorridentes. Bebês riam no colo das mães. Os soldados romanos encostavam-se às paredes dos edifícios, bocejavam, sorriam, coçavam o queixo e olhavam entusiasmados para as mulheres. Os cavalos, puxando bigas, empinavam-se. Cães ladravam. Advogados e homens de negócios tinham parado em seu alvoroço e caminhavam calmamente, esquecendo de discutir seus problemas. Lucano sabia que aquilo era o início da Páscoa dos judeus. Havia uma sinagoga ali perto, mas o médico desviou-se dela. Tinha a sensação de estar fugindo, alvoroçado de alguma coisa, a cabeça baixa. Mas aquilo era ridículo. Havia descido à terra à meia-noite e fora para sua casinha solitária. Tinha muitos antigos pacientes a visitar e faria isso no dia seguinte. Não era pessoa que caminhasse calmamente pelo simples prazer de caminhar, e não sabia por que fora levado naquele dia a andar pela cidade. Mas havia nele uma sede em ver seu próximo, e não se fartava de olhar. Não sou jovem, pensava. Nunca fui pessoa de se misturar com outras para gozar-lhes a companhia. Por que me sinto mal assim? Sorriu para uma velha florista e comprou-lhe um pequeno ramalhete de lírios brancos. Caminhou, mergulhando o nariz nas flores, cujo perfume quase o estonteava. Resolveu voltar à sua casa e escrever cartas de que há muito devia à sua família. O jardim estava silencioso e cheio de sol. Tudo tinha uma pátina de luz, tal como ele jamais vira antes. Cada folha nova era recoberta com aquela luz. Cada flor nela se mergulhava. Ela faiscava na fonte e iluminava cada grão de terra. As paredes da pequenina casa brilhavam como se fossem polidas. Lucano olhou para o céu. Jamais ele estivera tão claro ou mais brilhante. Nenhuma só nuvem se via ali.
comeu sua refeição parca e frugal e bebeu seu vinho. Ouviu o silêncio de sua casa. Era como se algo tivesse retido uma respiração poderosa e a estivesse mantendo assim. Nada se movia. Agora tudo refletia radiosidade, mesmo sua taça simples de prata, mesmo seu garfo e sua colher, mesmo os lados de suas mãos, mesmo o piso de madeira branca, bem esfregada. Os olhos de Lucano começaram a arder com tanta luz. Sentiu um cansaço dominador e pensou: vou deitar-me e repousar. Deitou-se e fechou os olhos. Esperava dormir durante o calor das primeiras horas da tarde, mas havia um resplendor, como cor de arco-íris, atrás de suas pálpebras. Sentiu que começava a suar. Todo o seu corpo parecia esticar-se em agonia. Não podia repousar. Levantou-se. Sentia-se muito fraco. Seria de novo a febre? Perguntou-se alarmado, pensando nos pacientes que devia visitar no dia seguinte e nas turbas que se reuniriam à sua porta. Não podia faltar-lhes, pois que esperavam por ele. Foi tropeçando pela casa naquela tremenda inundação de luz e apanhou o estojo. A mão tateante chegou ao fundo e fechou-se sobre algo frio e metálico, e ele retirou dali a cruz que Pepitá dera a Rúbria e que Rúbria lhe dera. Olhou-a, brilhando ofuscantemente em sua palma, como se ardesse ao sol, e agora lhe queimava a carne. Pestanejando, pousou a cruz e ficou a contemplá-la. E todos os seus sonhos, tudo quanto ouvira, voltaram-lhe em trovejante clamor. Mas que tinha aquela cruz a ver com o miserável mestre judeu, na Israel distante que, segundo diziam, levantava os mortos, realizava milagres e arrastava consigo as multidões? Que tinha aquela cruz dos caldeus, dos babilônios, dos egípcios, a ver com alguém tão distante, alguém tão humilde e desconhecido no mundo dos homens? Não havia repouso naquela casa. Não havia repouso, em parte alguma, para quem estava tão embaraçado, tão acossado e tão desolado. Lucano foi para o jardim arquejante, procurando sombra. Mas não havia sombra, não havia proteção contra o sol. Tudo estava dentro de uma luz sem sombras, reunido em flamejante cristal. Então, de súbito, uma escuridão tombou sobre a face da terra, engolindo toda a luz, extinguindo-a e levando-a pela frente como uma maré e banindo-a. Ah, pensou Lucano, teremos um temporal que refrescará o ar. Olhou para o céu, e o céu muito escuro. Onde estava o sol? Contemplou o céu negro, buscando. Tudo se mostrava inteiramente imóvel. Nenhum grilo erguia sua voz. Os pássaros silenciavam, embora tivessem estado murmurantes durante toda a manhã. O médico olhou para a cidade. O Partenão era um contorno apagado de prata pura. A cidade imergia na escuridão. Foi quando ele ouviu um som abafado, como do mar, e soube que era a voz da cidade, cheia de pânico e interrogações. Correu para o seu portão. A estrada que por ele passava estava vazia. Olhou para longe e viu vagamente o gado deitado na relva, como que adormecido. O ar mostrava-se tão claro como água, e como água límpido e fresco. Portanto, pensou Lucano, não é uma tempestade de poeira. Sentou-se num banco e sentiu
a frialdade da morte correr por todo o seu corpo. Recordou-se dos velhos mitos que falavam da cólera dos deuses. Haveria um dia em que os deuses, nauseados com os homens, retirariam o sol e mergulhariam a terra em trevas eternas e na morte. Moveu o corpo, inquieto. Levantou-se e caminhou, dando voltas e voltas pelo jardim. Um aroma de rosas e lírios ergueu-se no ar, como se as flores tivessem sido esmagadas sob um pé gigantesco. A cidade começou a brilhar e faiscar, com lanternas e tochas rapidamente acesas. Lucano percebeu que, muito provavelmente, um imenso rio de seres humanos estaria começando a correr para o Partenão, a fim de suplicar aos deuses ali que levantassem de sobre a terra aquela terrível e inexplicável escuridão. Quanto a ele próprio, estava consumido, não de ansiedade por si mesmo, mas por uma interrogação apaixonada. Como alguém que for instruído pelos maiores cientistas do mundo, começou a fazer conjecturas. Acreditava-se que um dia o Sol consumiria a própria força e este planeta, a Terra, rolaria pelo espaço, reunindo gelo e frio mortal, e toda a vida se extinguiria nele. Mas isso, diziam os astrônomos, levaria idades e idades para acontecer. O Sol morreria devagar, ficaria avermelhado, apagar-se-ia pestanejando, como lava. Isso ocorreria depois de milênios, jamais ocorreria instantaneamente. Mas o que se passava então? Ocorrera num abrir e fechar de olhos, entre uma respiração e outra. Lucano procurava novamente o sol que se retraíra. Seria possível que ele se tivesse atirado para longe de seus filhos e se tivesse ido reunir a seus irmãos radiantes? Uma enorme sensação de excitamento correu de súbito por ele todo, e também um terror que antes jamais conhecera. Onde, entre as constelações ardentes, estava agora o Sol? Que caos estava causando entre a fraternidade bem organizada aquele intruso que vinha de um canto do universo? Que planeta iria devorando em sua passagem chamejante? Então sentiu que não estava sozinho. Firmou os olhos em torno, no luar, na luz das estrelas. Havia sombras pálidas movendo-se em torno dele, no jardim, ou era apenas ilusão de seus olhos cansados? Seu coração saltou. Sombras passavam junto dele, e pensou ver os rostos de Rúbria, Kepitá e Sara, sorrindo nebulosamente. Flutuavam como flocos de neve, e então, de súbito, ali estava Diodoro, jovem, forte, valoroso, sua mão levantada em cumprimento. Havia José ben Galiel. Oh, aquilo era loucura, com um olhar carinhoso. Entre as muitas sombras femininas, mulheres que ele socorrera, estava Aurélia, animada e sorridente. Uma multidão passou por ele, parou diante dele, cumprimentando-o, com silêncio e afeição. Lucano sacudiu violentamente a cabeça, arquejou, fechou os olhos. Então a terra ergueu-se como um vagalhão, estremeceu, convulsionada, e deslizou sob os pés. Um retumbar profundo subiu, como que de suas entranhas. Levantou-se um vento, um furacão, que tombou rapidamente, recomeçou uivando, de tal forma que a respiração do médico abafou-se em sua garganta. Agora ele já não era o médico, o filósofo ou o cientista. Era um homem e estava dominado pelo medo.
Levantou-se tremendo, os dentes castanholando. Caminhou pelo jardim, que parecia espectral. Sua carne tremia como em acesso de febre intermitente. Foi até a fonte e ouviu sua água que saltava. Entrou na casa. Forçou-se a acender uma lâmpada. Ficou ali de pé, olhando estupidamente para ela. Apanhou um livro e tornou a pousá-lo. Sua cabeça latejava. Em dado momento, tentou falar razoavelmente consigo mesmo. Recordou a astronomia que estudara. O Sol não se podia destacar dos perambulantes seus filhos, os planetas. Aonde ele fosse, os planetas também iriam. Certamente, certamente, disse ele em voz alta, para o silêncio pesado que o envolvia, e sacudia a cabeça em aprovação, como que satisfeito. Mal sabia que aquela era uma reflexão idiota. O sol se fora e o céu lá em cima estava muito escuro. Todas as razões do homem, suas reflexões mais profundas, não podiam alterar aqueles fatos. Ele não conseguia ligar um nome, uma teoria, ao que era impenetrável. Não podia ajustar o desconhecido ao que conhecia. Apesar disso, a mente de Lucano disparava como pássaro estonteado, tentando febrilmente explicar o que não podia ser explicado. De novo a terra trovejou sob seus pés e um longo gemido derramou-se pelo ar frio. Teria o mundo se inclinado por trás de outro planeta? 1000 soluções rodopiavam em sua mente e ele as rejeitava imediatamente como absurdas. Então, pela primeira vez, pensou em sua família de Roma, com um tremor. Pensou em Prisco, que estava em Jerusalém. Se o mundo estava sendo destruído misteriosa e inexoravelmente, então todos os homens deviam morrer juntos. Pânico, egoísmo, medo, terror, ansiedade, amor. Tudo isso nada poderia afastar a fria mão do destino. Acendeu outra lâmpada, depois outra, até que a casa ficasse cheia de luz. Sentou-se e fixou os olhos à frente. Voltou a si com um sobressalto, consciente de que tombara num sono doentio, dominado pela coisa horrorosa que viera sobre o mundo. Suas lâmpadas estavam piscando, quase apagadas. Levantou-se para reabastecê-las. Então reparou que uma luz acinzentada aparecia nas portas e janelas, como luz da madrugada. Correu de novo para o jardim. A luz tornou-se mais forte, mas muito lentamente. A terra já não deslizava, estremecia ou roncava. Estava firme. Lucano olhou para o céu. Ampla extensão rosada ali se via, como se o crepúsculo se estendesse de horizonte a horizonte. A terra perdeu seu ar espectral e a cor veio voltando de momento a momento. Os pássaros piavam ou tagarelavam excitadamente nas árvores. A fonte cantava mais alto, como que liberta. A voz da cidade chegou a Lucano e tinha som de alegria, embora com uma nota mais alta de histeria. Então, o colorido rosado separou-se como uma cortina e o sol saltou no céu como um guerreiro com seu escudo de ouro. Lucano respirou profundamente. Nunca o mundo, nunca, nem mesmo em seus tempos de criança, parecera-lhe tão claro, tão querido, tão precioso, agora que fora libertado da morte. E da morte ele fora, sem dúvida, libertado, como um pássaro é libertado de mão raivosa e próxima. As fundações da terra tinham sido sacudidas,
e o sol se perdera. Mas agora o terror e a cólera se tinham ido, e uma doçura erguia-se das flores e da relva, como se a terra exalasse a respiração que retivera por demasiado tempo, apavorada. Lucano apertou os dedos contra o rosto e suspirou profundamente. Com certeza, pensava agora, há uma explicação científica para isso. O fato de eu não conhecer a causa do fenômeno não significa que ele esteja fora de uma explicação. A tarde ia terminando e ele tinha fome. Sentou-se e comeu um pouco, e jamais o vinho tivera tão agradável gosto. Jamais o pão e o queijo lhe tinham parecido antes tão saborosos. Escreveu cartas, e uma delas se dirigia a um astrônomo de Alexandria, comentando a escuridão, perguntando-lhe se ela fora observada ali, qual seria a causa e se poderia acontecer de novo. Quando dormiu naquela noite, foi como se tivesse tido suspensão de uma sentença, e com aquela suspensão tivesse vindo não só o perdão, mas vida, paz e tranquilidade, como no primeiro dia que o mundo conhecera e em que o homem acabava de nascer. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.